Olá pessoal, então nesse nosso espaço semanal nós vamos falar um pouco sobre a água. A água, será que ela é tão importante assim para o nosso corpo? Claro que é. Veja bem, uma criança tem 90% do seu corpo em água e apenas 3% de minerais. Um adulto já tem um pouco menos, 70%, e um idoso na faixa dos 65%, depende muito da idade. Mas veja que a gente seria assim, daria para dizer quase que um aquário, né gente? Com 90% de água uma criança e as célulazinhas boiando ali nessa estrutura toda. Então, se o nosso corpo é formado fundamentalmente por água, ele é da maior importância. A maioria do pessoal acha que todas as águas são iguais, a água simplesmente é água. Mas nós temos inúmeros tipos diferentes de água. Uma das coisas que tem que se avaliar na água, primeiro é o pH. A água que a gente bebe deve ter um pH alcalino. Por que isso? Porque a criança é alcalina. Quando vai se tornando idosa, a criança, passa pela fase adulta, vai se tornando idosa, ela vai se tornando ácida. E essa acidez traz doenças, pode trazer o câncer também e outras patologias. Outra característica da água, a água tem que ter um poder de oxirredução, ou seja, ela tem que ser reduzida, ou seja, o oposto de água oxidada. A água oxidada não serve para a gente, porque ela gera radicais livres e esses radicais livres, no mínimo, vão nos envelhecer mais rápido. Então, para conseguir essa redução da água, nós precisamos de aparelhos mais sofisticados que os filtros de água e precisaríamos aí do uso de ionizadores de água. Então, a gente fala de água alcalina e ionizada. São aparelhos mais sofisticados que existem no mercado, com um pH em torno de 8,5%. Essa vai nos fazer muito bem para a saúde. Esses aparelhos que produzem esse tipo de água alcalina e ionizada, eles são aparelhos que têm um custo relativamente alto de aquisição. Quem puder comprar, muito bem. Quem não puder comprar, nós temos algumas dicas de como você produzir essa água. No caso, a alcalina, porque a ionizada, realmente nós dependemos de placas e de correntes elétricas para conseguirmos fazer essa ionização e oxirredução. Outra característica que a água tem que ter, ela tem que ter a tensão superficial baixa. O que é tensão superficial? Quando você tem uma água da torneira, por exemplo, ela tem uma tensão superficial alta. Isso quer dizer o quê? Que as moléculas de H2O que formam a água, 2 hidrogênios e um oxigênio formam a água, elas ficam todas juntas, isoladas. Então ela fica uma água com uma molécula grande chamada de cluster. E esse cluster ele não tem um poder de umidificação, de penetrar dentro das nossas membranas celulares, porque a molécula dela é muito grande. Então a gente precisa quebrar esses clusters em moléculas menores e então diminuir essa tensão superficial da água. Isso faz com que essa água seja muito mais hidratante do que a água que tenha clusters. Qual seria a dica simples para a gente ter uma água de qualidade razoável, pelo menos, para consumir? Então a gente pode usar um aparelho, um filtro, pegar água de torneira, por exemplo, da companhia de água. A gente usa um filtro ou um purificador e depois disso a gente pode pegar um pouquinho, uma pitadinha de sal do Himalaia, aquele rosinha que tem a sua constituição além do cloro e o sódio, ele também tem mais esses 80 e poucos minerais ali. Então se a gente colocar uma pitadinha dentro da água ou uma colherzinha de chá dentro de 1 litro d'água e misturar, nós não vamos ter uma água salgada, um gostinho levemente salobo e cheia de minerais, que a gente precisa. Então você pode armazenar essa água na geladeira, enfim, e consumi-la. A gente recomenda que a ingestão diária de líquidos, incluindo tudo, frutas, verduras, alimentação, seja de 2,5 litros pelo menos no adulto por dia.